Capítulo 4. Mente enevoada. Seus cabelos recém-lavados foram soprados contra o vento, fazendo com que pequenas gotículas de água escorressem pelas suas costas, umedecendo as suas vestes. Ele olhou pela 20ª vez o rosto melancólico da garota, enquanto eles prosseguiam silenciosamente até o ponto de ônibus. Qual é o seu nome? Tentou puxar assunto, cobrindo sua cabeça com o pesado capuz do moletom, sem se importar com o sol escaldante que pairava sobre eles. Patrícia. Certo, Patrícia, o que você se lembra exatamente daquela noite? Ele se impertigou, desejando que ela não lhe direcionasse a mesma pergunta. Para ser sincera, eu me lembro apenas de estar de pijama diante do espelho conversando com a minha mãe ao telefone, segundos antes de tudo se tornar um borrão e eu acordar na sua casa. Mordendo os lábios, ele preferiu não alongar a conversa ao avistar o ônibus dobrando a esquina, temendo que o motorista não parasse, caso achasse que ele fosse um aloucado conversando sozinho. Não me julgue, ela o censurou, precocemente, imaginando que ele estava pensando que ela era uma mulher fácil pela profundidade do decote do seu vestido e da abertura lateral do tecido delicado que subia de forma insinuante até a sua coxa. Eu não sou do tipo de garota que se embriaga em um bar frequentado por universitários e se deita com o primeiro cara que vê pela frente. Ela se calou e soltou um gritinho de felicidade assistindo o veículo estacionar ao lado deles. Ah, eu me lembrei de roubar esse vestido da minha irmã e ir para um bar me encontrar com alguém. Não sou ninguém para julgá-la, disse ele baixinho, virando o rosto quando ela subiu as escadas para adentrar no ônibus, expondo um pouco mais do que ele gostaria de ter visto das pernas dela. Como se ele fosse o fantasma e ela o ser vivente, ele a seguiu até os fundos e se sentou ao lado dela. Eu estou mesmo morta, não é? Suspirou, balançando a mão contra o rosto de um adolescente concentrado demais em xingar o namorado ao telefone para sentir os dedos gélidos da morte transpassando seu belo rosto carregado de maquiagem. Eu jamais teria tanta criatividade para ter um pesadelo como esse. Sim, você está morta. Assentiu, espalmando a caixinha com o anel de noivado em seu bolso. Pelo pouco que aprendi através dos livros que li, você pode ter ficado presa a este mundo porque sofreu uma morte violenta, ou talvez porque tem assuntos inacabados. Você sempre falou com gente morta? Não, respondeu laconicamente, puxando a manga do agasalho para esconder as cicatrizes do acidente que quase ceifou a sua vida. Meu corpo e alma foram marcados para sempre pela ausência dela. Remoeu, revisitando as memórias do seu atropelamento e fechou seus olhos brevemente, vislumbrando o rosto inerte de Camille como se aquela imagem tivesse sido desenhada no interior de suas pálpebras. Ei, Terra para Marte, alguém aí? A mão da garota desconhecida tocou o joelho dele, fazendo-o saltar do banco ao sentir o frio se desprendendo dos dedos dela. Desculpe-me, mas você parecia... Apenas não me toque! Pediu ele com seriedade, recebendo vários olhares confusos das pessoas à sua volta. Tudo já é estranho o suficiente para mim, e você me tocar não vai me ajudar a raciocinar melhor, completou pausadamente, puxando ansiosamente o gorro do moletom com mais afinco, desejando sumir dali. E você acha que para mim estar aqui com você é como estar vivendo em um conto de fadas? Lentamente ele balançou a cabeça em uma negativa e puxou o seu smartphone do bolso ao senti-lo vibrar. Seus olhos castanhos pousaram sobre a tela do aparelho e ele se sobressaltou ao ver as inúmeras mensagens de sua mãe, respondendo a uma estranha mensagem de adeus que ele havia encaminhado a ela há exatas 48 horas, segundos antes de se esgueirar até o topo do prédio. Droga, murmurou, ignorando a ligação de um número estranho e respirou fundo. Sim, é uma droga, mas... Não é isso que é uma droga. Ele a interrompeu, sentindo-se culpado por estar sendo duro com ela. Bem, é uma bela de uma droga também, mas como eu te disse antes, eu tenho muitos problemas. Com certeza tem, exclamou ela, puxando violentamente as mangas do agasalho dele para cima, expondo as profundas cicatrizes de seus pulsos que em algum momento foram cortados, assim que ele acordou no hospital e descobriu que o amor de sua vida havia morrido e levado consigo o filho que ele nunca teria a oportunidade de conhecer. Abruptamente, ele se colocou de pé, apertou o botão indicando ao motorista que iria descer
E assim que as portas se abriram, ele se colocou a correr pela rua em direção à pequena loja de artigos esotéricos espremida entre uma peixaria e uma floricultura. Suando frio, com Patrícia em seu encalço, ele adentrou o local como um tufão, sendo anunciado por uma sineta metálica dependurada na porta e por um papagaio velho que grasnou roucamente, "Carpe diem", como uma entidade sobrenatural. Ao ouvir o ruído, rapidamente uma mulher idosa surgiu por detrás de uma longa cortina de contas. Seu rosto alegre, propício a abrir longos sorrisos e enunciar longos diálogos, encarara o rapaz superficialmente, sentindo o cheiro de problema como um felino atraído por erva de gato. "Bom, o casal de ciganos ainda está por aqui?" Rodrigo a interrompeu, antes mesmo que ela pudesse dar a volta no balcão, como costumava fazer ao receber os seus clientes, encostando-se uma enorme bola de cristal no centro da loja, onde fazia um pequeno show teatral, fingindo estar prevendo o futuro. "Miro e Alba?" completou ele, não querendo presenciá-la falando novamente sobre o futuro maravilhoso que ele teria ao encontrar a mulher de seus sonhos. "Não, amigo Rodrigo", respondeu Andréia, afrouxando seu sorriso e coçou a ponte de seu nariz desajeitadamente. "Eles seguiram viagem após ouvirem o chamado dos deuses." "Por favor, corte a baboseira do misticismo e me diga para onde exatamente eles foram." "Nossa, quanta grosseria!" exclamou Andréia, indignada, e rapidamente acendeu um grosso chumaço de arruda, balançando-o no ar ritmicamente, de forma que Rodrigo se engasgasse com a sua fumaça. "Meu amigo, vejo que sua aura está bem carregada hoje. Recomendo que tome um longo banho de sal grosso e volte mais tarde, assim que recuperar os seus bons modos." "Onde eles estão?" ele exigiu saber, dando um passo à frente, desejando esganá-la. Ouviu-se um som de passos e em seguida o remexer das pesadas cortinas de miçangas de um cômodo isolado nos fundos da loja, onde o casal de ciganos utilizava o espaço para suas artes de leitura de sorte e adivinhação. "Meus tios estão em uma peregrinação. Nós não sabemos para onde eles foram", declarou uma voz feminina aproximando-se do balcão. Praguejando baixinho, Rodrigo girou nos calcanhares e, ao fazer menção de deixar a loja, foi agarrado pelo capuz do seu agasalho e puxado severamente para trás. "O que você pensa que..." Um tapa ardeu como fogo contra o seu rosto, obrigando-o a fechar os seus olhos e se calar. "Isso é por ter tratado minha avó com grosseria." Uma linda mulher beirando os 23 anos apareceu no seu campo de visão e, sem dizer mais nenhuma palavra, ela o beijou de um jeito tão profundo que roubou todo o ar de seus pulmões, como se fosse capaz de matá-lo apenas com aquele gesto. "Morte, dor e solidão ronda você, mas nem por isso o mundo deve ser o seu saco de pancadas", disse ela, afastando-se dos lábios dele, esboçando um semblante amargo, como a quem acaba de mastigar pequenas sementes de mostarda. Sentindo suas pernas dormentes, ligeiramente ele buscou se apoiar em um balcão repleto de velas aromáticas e pequenos frascos de ervas, sacudindo-o com seu peso. Um tilintar de vidro se esbarrando em vidro ecoou pela loja, fazendo os olhos da mulher se estreitarem de forma cortante sobre o rapaz. "O que você fez comigo?" A voz de Rodrigo saiu como um suspiro fraco, e discretamente ele tocou os seus lábios ao sentir um gosto sutil de artemisia e camomila misturados à sua saliva. "Apenas vi por trás da sua máscara pesada pelo desespero", disse a mulher, desferindo uma piscadinha para Patrícia, que até o momento permaneceu do lado de fora da loja, como se estivesse impedida de entrar ali por alguma potente barreira espiritual. "Seja bem-vindo, espírito errante. Sinto muito que tenha que caminhar entre nós, vinculada a esse homem alquebrado." "Você também consegue vê-la?" "Tão clara e bela como a luz do dia", murmurou a mulher em um suave dar de ombros. "Parte do desespero que faz seu coração saltar a boca é se livrar dessa pobre jovem. Mas em algum momento você já parou para pensar que a morte dela o salvou de um ato odioso que lhe condenaria a passar a eternidade no inferno?" "Como você..." "Nem todos nós somos charlatões", murmurou ela, fazendo uma mesura para que Patrícia adentrasse a loja. "Uma morte violenta, causada por alguém que conhecia, alguém querido, talvez até mesmo alguém amado por você", completou, ao fechar seus olhos e respirar profundamente. "Você consegue ver quem me matou?" indagou Patrícia, seguindo em direção à mulher que a encarava com compaixão. "Eu sinto muito, mas minhas visões são guiadas pelos seus sentimentos
E tanto eles como a sua mente estão bem enevoados, explicou a mulher, apagando uma lágrima que brotou em seu próprio rosto com o seu dedo indicador. Mas não se apegue a isso. Entre a vingança e a justiça existe uma linha tênue que pode fazer com que você se perca para sempre. Eu não busco justiça, quero apenas não ter um fantasma no meu pé, pronunciou-se Rodrigo, recuperando as forças nas pernas. Você pode me ajudar com isso? O sangue os uniu, e apenas o sangue poderá separá-los. Rodrigo revirou os olhos e seus joelhos cederam, como se houvesse-lhe injetado chumbo nos ossos. O meu sangue, então? Ele ergueu o queixo em direção a ela em uma súplica e se agarrou às pernas dela. Faça o que tiver que fazer, eu não me importo. Apenas liberte a ela e a mim desse limbo. Um rubor repentino ardeu em suas faces e ela sorriu. Rodrigo, não é a sua morte a que me refiro, mas a sua vida. Pare de falar em enigmas, berrou ele, fechando seus dedos no tecido macio do vestido dela. Pobre homem, tão jovem, com um coração tão velho, carregado de impaciência, como se não lhe restasse mais de meio segundo de vida para gastar, disse ela, agachando-se à frente dele. O sangue simboliza a morte e a vida, fins e recomeços. Estar ao lado da pequena e delegada Patty é o seu recomeço. Emendou, tocando o rosto dele suavemente. Ajude-a com seus assuntos inacabados, sejam eles quais forem, e, em algum momento, a corrente que liga vocês dois se quebrará. Eu não posso me comprometer com os assuntos inacabados dela, sendo que mal estou administrando minha própria vida. Eu sei, eu senti todo o caos que permeia em seu coração, disse a mulher, esfregando sutilmente o seu polegar contra os lábios dele. Mas é escolha dos deuses e não minha, continuou, puxando-o para mais perto de si, como se estivesse farejando-o. Em algum momento você terá que escolher entre o passado e o presente, e quando fizer, venha até mim. Eu posso ajudá-lo com todo o resto, posso fazer a dor sumir. Mesmo sem entender o que aquelas palavras significavam, ele assentiu e lentamente deixou a loja. Enquanto caminhava, puxou o ar com força umas 3 vezes, cogitando que talvez tivesse enlouquecido de vez, e aquilo tudo fosse apenas mais uma fantasia de sua cabeça, até que viu Patrícia sentada no meio-fio, com seu rosto afundado nas mãos. Eu não sei o que fazer, choramingou ela. E certamente você não sabe, mesmo que soubesse, é egoísta demais para tentar me ajudar. Se você não se lembra, eu tentei salvar você, mas falhei E daí que você falhou? Bradou Patrícia, erguendo o rosto para olhá-lo nos olhos. Ao menos você tentou. Suas lágrimas brilhavam como pequenos cristais, e o jovem de coração partido se pegou pensando em como alguém tão triste conseguia ser tão linda. Eu prometo que vou fazer o possível para te ajudar. Ele se aproximou e ergueu a mão para ela, mesmo que isso signifique dar cabo de quem te matou. Ao ouvir aquilo, ela agarrou a mão dele e se colocou de pé, aceitando aquela pequena faísca de esperança como se fosse o seu bem mais precioso. Então, nesse caso, acho melhor nós irmos até a minha casa em vez de voltarmos para a sua, tudo bem? Ele assentiu, ainda segurando a mão dela entre a sua, não se importando com o frio que fazia sua pele arder, como se os ossos dela fossem feitos de estalactites de gelo. Seu coração inesperadamente bateu de uma maneira traiçoeira quando ela forçou um sorriso e apontou para o outro lado da rua, ao ver um táxi se aproximando. Parte de si desejou correr na direção oposta, mas a outra parte fez erguer a mão e chamar o táxi. Mesmo com o pouco dinheiro que lhe restava, ele adentrou no veículo e assim que ela sussurrou o endereço em seu ouvido, ele se arrepiou. Não apenas devido à proximidade dos lábios dela contra sua pele, mas porque aquele endereço fez emergir em sua mente um passado que ele preferia esquecer.